todas as nossas aulas serão gravadas, que segunda-feira eu passei a manhã inteira fazendo uma planilha de e-mails, então eu tenho os e-mails de vocês para cada uma das disciplinas, e eu mando coisas que não cabem lá no Moodle, eu mando por e-mail. Nosso material todo que a gente vai precisar está lá no e-mail. Os artigos que a gente vai discutir, eu deixo para mandar mais perto dos dias, e eu já vou mostrar o plano para vocês, porque sempre sai coisa nova. Hoje mesmo saiu uma penca de coisa nova que eu acho que é mais relevante que outros artigos mais antigos. Que artigos é esse que eu estou falando? Para vocês não entrarem em pânico, achando que eu sou mais um que dá artigo acadêmico de 25 páginas para vocês lerem. Não, é artigo de jornal falando sobre temas que tenham a ver, ou seja, temas atuais que tenham a ver com ou eficiência na gestão pública, ou patrimonialismo. Obrigado, minha flor. Meu Deus do céu, qual é outro tema que eu gosto de bater bastante? Meu Deus, daqui a pouco vinho sai. Eu ainda estou com gestão pública, com gerência de pessoas na cabeça. Então, eu procuro dar artigos que tenham a ver com as políticas públicas, que tenham a ver com o nosso conteúdo, mas é artigo de Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Globo, tá? São os 3 jornais que eu leio todo dia. Mas por que não artigo acadêmico? Porque eu sei que vocês têm mais um monte de disciplina, não vão ter tempo nem saco de ler um artigo de 15, 18 páginas, vão ler muito por cima. Eu prefiro que vocês vejam uma coisa real e a gente possa mostrar aquilo, tá? Tranquilos? Deixa eu mostrar para vocês o plano de aula, como é que vai ser. Isso aqui vai dar muito certo se todo mundo aqui participar, ou seja, me interrompa quando eu estiver falando, pergunta, porque senão vai ficar um saco a aula. Tá bom? Professor, aqui no Moodle diz que vai ter aula nas quartas também, ou mudaram? Não, que quartas? Hã? Que quarta? Os encontros sincronos semanais ocorrerão nas quartas-feiras, às 19 horas, neste canal. No Moodle, eu estou olhando o Moodle aqui. Essa aula de próprias. Mas não fui eu que coloquei isso aí, não. Isso aí foi a empresa que colocou. Tá bom, então. Perfeito, O que tá bom. acontece é o seguinte, eu mantive os meus horários antigos, tá? E eles já saíram mexendo. Esse encontro que eles falam é um encontro nessas 3 semanas. Sim. Tá? Eu não gostei do formato que eles estão propondo, não porque eu queira dar matéria e sair dando atividade, não é isso. Porque, caras, nós estamos com 6 meses de distância uns dos outros. Está todo mundo meio carente. Se todo mundo só ficar mandando texto para cima de vocês vão ficar enlouquecidos, não vão dar conta do recado e eu não quero ser mais um. Tá? Então, acho que a gente consegue crescer com esses debates aqui e quem, porventura, não conseguir assiste depois. Certo? Então, acho que vai ficar menos interessante para vocês, que esse é o meu objetivo. Tá? Deixa eu lá apresentar, então. Por favor, me digam quando vocês estiverem vendo, tá? Estão vendo? Apareceu para vocês? Sim. Tá, já. Estamos vendo. Então, para mim, nessas não. 3 primeiras semanas... se está aparecendo para um, tem que aparecer para todo mundo. Deu. Apareceu aqui. Se vocês estão vendo aqui, por enquanto, nessas 3 semanas... Não consigo te dar atenção agora, meu amor. Nossos encontros, então, vão ser entre 8 e 9 horas da noite, na terça-feira, entre 7 e 9, o da gerência de pessoas para os que estiverem na outra disciplina, e o link será sempre esse aqui, tá? Se vocês marcarem alguma reunião comigo, algum encontro comigo, Sérgio, eu não entendi tua matéria, podia me explicar? A gente vai marcar o horário, e aí a gente vai usar esse mesmo link para poder se conversar. Sérgio, lá... Está previsto que você só segunda, terça, quarta e quinta, das 18 às 19, que vai poder falar com a gente. Não, a gente dá um jeito e a gente agenda no horário que dê para os dois, sem grandes estresses. Hoje, a gente vai falar por que vocês estão estudando gestão pública se vocês estão fazendo tecnologia em logística e tecnologia em automação, e eu vou mostrar o quanto isso é relevante para as profissões de vocês. No dia 22, nós vamos começar a falar sobre políticas públicas, e aí eu vou enviar um vídeo para vocês que é muito legal da Finlândia sobre educação, e a gente vai falar rapidamente sobre ele no dia 29, e vou mandar artigos sobre políticas públicas que a gente vai falar sobre eles no dia 6 de outubro. Por que 6 de outubro só que a gente vai começar a falar sobre isso?
porque o nosso compromisso enquanto docentes com a direção é que nas 3 primeiras semanas a gente não dê matéria nova que vai poder ser avaliada, que cai na prova, tá? Minha prova, deixa eu ir lá para baixo. Minhas avaliações são o seguinte, são participação nessas discussões. Eu vou ler qual artigo? Cara, eu vou mandar um monte de artigos, vocês escolhem 2 ou 3 que deem tesão a vocês, leiam e a gente vai conversar sobre isso aqui na disciplina. Não vai ter um para cada um e cada um vai defender o seu, porque nós não temos mais tempo para isso numa atividade remota como essa. Depois nós vamos ter discussão sobre patrimonialismo e vocês vão entender o que é isso e vão ficar surpresos de saber que isso existe até hoje. E depois sobre eficiência. Se vocês saírem dessa disciplina entendendo a importância de política pública, importância do patrimonialismo, importância da eficiência, eu vou estar feliz da vida. E o que tem na nossa prova? Exatamente pergunta discursiva sobre política pública, sobre patrimonialismo e sobre eficiência. É uma pergunta de cada que vocês vão escrever aquilo que vocês aprenderam nas nossas conversas, tá? É sem estresse mesmo, é muito sossegado. Tranquilos? Sem pânico? Beleza, de boa. Tá. No dia 8 de dezembro vai ser essa prova, e dia 12 eu reservei para recuperação. Mas por que eu botei uma recuperação aqui? Porque se de repente vocês não participarem das discussões, tem que marcar, nesse dia tem que estar todo mundo, tá? No dia que está previsto discussão sobre o artigo, tem que estar todo mundo. E se alguém não aparecer na prova, aí vai ter um outro dia para fazer prova, porque depois já entra, acaba o ano, tá? Então é bem tranquilo. Se vocês se guiarem por aqui, sempre que houver alguma alteração nesse plano, eu vou sempre avisar vocês via e-mail, ou via Moodle, ou ambos, e nunca vou fazer nenhuma alteração sem conversar com vocês antes. Não se preocupem, é sempre de comum acordo, eu não acho que nada tem que ser impingido a ninguém. Tá bom? Tranquilos? Ok. Tranquilo. Então tá bom. Entendido. A professora que dava originalmente essa cadeira, ela entendia que vocês tinham que estudar, ela que fez a disciplina, logística na gestão pública, orçamento na gestão pública. Eu pincelo isso muito rapidamente, porque, cara, eu vou estudar logística para quem já estuda logística, é chover no molhado, tá? Então, acho que vocês aprendem muito mais entendendo o que é a gestão pública do que de novo aprender sobre logística para quem já pode dar aula sobre logística. Então é uma questão de lógica, tá? Vamos lá, deixa eu fechar essa disciplina aqui de gerência para não me perder. Vou abrir a outra e vou passar a nossa apresentação de... Tá aqui. Vamos lá. Então, por que a gente estuda gestão pública se eu não estou cursando administração pública? Cara, porque gestão pública afeta a nossa vida como pessoas, como pessoas físicas, e afeta a nossa vida como empregados de empresas ou donos de empresas. Ela afeta absolutamente tudo, a forma como a gente pensa. E aí, o que eu mais ouço é dizer, eu odeio política. Cara, se vocês não odeiam política, vocês praticam política todos os dias da vida de vocês. E vocês já vão entender o que eu estou falando. A gente está muito ligado à palavra política, aquela monte de roubalheira que a gente ouve todo dia na televisão. Quando a gente acha que já acabou, vem mais um, né? Eu sou carioca. Muito bem. Se vocês forem falar de política para um carioca, eles vão ficar enojados, porque 100% dos governadores dos últimos 30 anos foram presos. A única que não foi presa nesse tempo todo foi a Benedita da Silva, que é uma senadora pelo PT, hoje em dia, mas foi a única que não roubou. Ou pelo menos não pegaram nenhum roubo dela, mas eu acredito que não tenha roubado. Não que eu seja petista, ou deixe de ser petista, mas é porque eu conheço a Bené e não é o estilo dela. O que não quer dizer que outros do PT não sejam. O atual governador do estado do Rio, que está substituindo o governador afastado, também está com processo, e o presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, que pode substituir o governador em exercício atual, também está com processo. Cara, não sobra ninguém. Então a gente confunde política com políticos corruptos. Não é, tá? Toda vez que vocês têm conflito entre um grupo social e o outro, é através da política que a gente tenta reverter isso. E aí entendam política como um ato diplomático, como um ato de tentar chegar em consenso poderes diferentes. Vocês já se deram conta de que muitas vezes, quando vem uma nova mudança lá no governo,
tem uma parcela da população que sempre se dá bem. Atualmente, se vocês estão acompanhando os jornais, o pessoal que é juiz, que é procurador ou que trabalha nas Forças Armadas teve aumento de salário e não vai perder nenhum benefício. Agora, incluindo a Polícia Federal também. Todos os demais vão perder alguma coisa ou muita coisa. Ontem saiu um anúncio, que hoje já foi desmentido, de que quem é aposentado ou pensionista iria ter o salário congelado por 2 anos. Para quê? Para gerar dinheiro para uma tal do Renda Brasil, que era um programa que ia substituir o Bolsa Família, que era para ajudar os mais pobres. Ora, ajudar o mais pobre está errado? Não, de jeito nenhum. Quanto menos pobres, menos desigualdade a gente tiver no país, melhor para todo mundo, porque essas pessoas vão para consumo. Ao consumir, elas geram... Deixa eu botar para dentro quem está querendo entrar. Elas geram circulação do dinheiro no mercado, então é bom para todo mundo. Tá, mas eles estão tirando do pobre para dar para o pobre. Está errado? Existem outras formas de você conseguir gerar essa renda? Existe. Em vez de você ter vários planos diferentes e um monte de fuga de dinheiro para tudo quanto é lado, e a prova do que eu estou falando é o tal dos 600 pila, que teve muita gente que não poderia ter ganhado 600 pila que ganhou. Vocês sabem disso, né? Sim. Teve estados aí que só de servidores foram 2 mil. Das Forças Armadas foram 60 mil servidores das Forças Armadas que ganharam o benefício. Pessoal morando no exterior, né? O pessoal morando no exterior, bem lembrado, tinha pelo menos uma nos Estados Unidos. Cara, assim, ó, tem algo errado, né? E, em compensação, muita gente que teria que ter recebido não recebeu, porque ela perdeu o emprego e o patrão não deu baixa na carteira, então ela aparece continua como se fosse empregado, mas sem receber salário, sem receber auxílio de emprego, ela está num limbo danado. Então, o que estava se propondo agora, essa semana, através de um estudo, é que se parasse de ter um tipo de abono para cada uma das parcelas da população mais carente e se unificasse esse dinheiro todo num outro, que pode se chamar Renda Brasil, que a pessoa, se em algum momento da vida dela ela cair numa determinada fatia de renda, ela automaticamente passa a receber. Isso ia beneficiar o pescador, o idoso e todos os demais que caíssem nessa condição. O que é muito adequado, porque a gente não pode ter gente ganhando tão pouco. Hoje no Brasil, se vocês não sabem, 1% da população tem o mesmo nível de renda de 80% da população. Ou seja, tem 1% da população que tem tanto dinheiro quanto 80%. É um nível de desigualdade impraticável. Então, quando você começa a ter esses grupos sociais que acabam gerando conflito, e aí você vê caminhão que tomba na rua e o pessoal invade o caminhão para poder pegar a mercadoria, não dá para censurar, as pessoas estão sem ter o que comer. Você está resolvendo conflito quando você resolve esses problemas entre os grupos sociais e, por consequência, você está usando política. O Weber, que é um dos primeiros caras a estudar política, nós estamos falando no período de 1890 a 1910, que foi o período que esse homem estudou, e é um camarada que até hoje está 74, mas isso aqui é reedição, tá? Ele morreu em 1918, então é reedição. Quando alguém se entrega à política, ou ele está aspirando ao poder porque ele quer fazer alguma coisa certa, ou porque ele quer poder para se beneficiar e não beneficiar a sociedade. E em todos os países do mundo existe uma diferenciação social, outros mais, outros menos. Esquece Brasil, vamos pegar Estados Unidos. Se vocês pegarem os estados que são mais negros e as cidades mais famosas como Atlanta, New Orleans, Nova Orleans, lá a população negra é muito grande. E lá a miséria é muito grande, são cidades abandonadas. Onde tem vários desses conflitos que a gente vê na televisão, são lá. Porque o americano, assim como o brasileiro, só que o americano acho que mais, é muito racista. E eles entendem que eles são inferiores e que eles têm que ganhar menos, serem menos tratados. Gente, saiu um artigo hoje que eu vou compartilhar com vocês quando for mandar os vídeos, que é de doer. E tem tudo a ver com política pública. O homem branco ganha mais do que o homem negro, o homem negro ganha mais do que a mulher branca,
que ganha mais do que a mulher negra. Ou seja, a pior de todas é a mulher. Assim, a diferença salarial é estúpida. Tá, e aí, o que mais? A pessoa que fez ensino médio em uma escola privada tem mais chance de ganhar mais dinheiro do que a pessoa que fez ensino médio em escola pública. Por quê? Porque o ensino é pior? É isso também, mas não é o principal. É porque, em geral, as pessoas que estudam em escolas privadas fazem uma rede... Se alguém puder desligar, que tá um cachorro, aí fica difícil, vai direto no meu ouvido. Aí sempre que precisar falar, liguem, que aí a gente se ouve. Se eu estou numa escola privada que tem mais gente que tem dinheiro, eu consigo montar uma rede social que no futuro vai me beneficiar. Então, escola no ensino médio privado tem mais impacto no quanto a pessoa vai ganhar de dinheiro do que a universidade pública e a universidade privada. E parte do ensino médio não fazer mais diferença é que o ensino público é de melhor qualidade que o ensino privado, aqui no Brasil faz essa diferença, e dentro do ensino público você tem as cotas. Você não vê cota em universidade privada, eles não têm interesse nisso. Né? Isso é uma política pública importante, a política de inclusão. Com licença, professor, desculpa lhe interromper. Eu estava olhando aqui, o senhor professor Heraldo Macarrax. Macrax. Não, eu sou professor Sérgio. Tá. Então eu acho que eu estou na aula de frautas do professor errado. Não, tá. Não, eu não sou frotas, eu sou gestão pública. Ah, tá. Então tá certo. Gestão públicas. Tá. Eu fiz a gestão pública e eu recebi o seu e-mail, que ia ser esse horário. Isso. Das 8 às 9. Exato. Tá bom, então tá certo. Eu não sei que horas o Heraldo vai fazer encontro com vocês. Se é que ele vai fazer algum agora, nesse momento. Tá? Tá bom, então. Isso varia de professor para professor, tá bom? Tá, ok. Já pensou me assistir durante uma hora e descobrir que não tinha nada a ver? Pois é, tava aqui olhando. É que eu tô assistindo a aula e olhando o Moodle. Tá, né? Entendi. Então eu tava olhando o Moodle, meus e-mails aqui para me situar, né? Porque é o primeiro dia de aula, ontem eu não consegui. Eu tava ocupada. Sim. E aí eu não consegui. Daí eu tava aqui, aí de repente eu abri o e-mail ali, professor Hakrais. Hakrais. É, isso aí. Professor Heraldo. Isso aí. Aí eu disse, será que eu tô perdido aqui? Ainda nada, vamos lá. Tá chato. Bom, nós temos umas sociedades que têm características completamente distintas, né? Você tem idades diferentes, faixas etárias, então você tem gêneros diferentes, tem religião diferente, estado civil diferente, opções sexuais diferentes, escolaridades diferentes, rendas diferentes, setor de atuação profissional diferente, ideias, valores, desejos de vida diferentes. Ora, isso tudo gera uma complexidade em termos de vida em sociedade que faz com que eu precise de ter... Professor, desculpa de atrapalhar. Não, eu acho que o pessoal deveria desligar os microfones porque está dando interferência e daí a gente perde o assunto, corta no meio. Isso, é o que eu havia pedido antes. Pessoal, procurem deixar os seus microfones desligados, só abram quando forem falar, por favor. Tá? Porque para vocês não aparece o som, mas para quem está ouvindo do lado de cá, aparece para caramba. Obrigado a todo mundo. Mas, por favor, abram sempre que precisarem falar comigo. Não precisa ficar preocupado comigo, não. Bom, e aí, se eu tenho esse monte de diferenças dentro da sociedade, eu só tenho duas maneiras de resolver o conflito que vai existir entre esses vários grupos. Ou eu vou fazer por coerção. Coerção significa o seguinte: cara, se você não se comportar, eu te prendo. Cara, se você não se comportar, eu tiro a tua casa. Cara, se você não se comportar, eu tiro o teu carro. Cara, eu vou te demitir. Isso é coerção. Simples. E tem a política. A política, você pode, no papo, convencer as partes de que aquele não é um caminho único, que pode se encontrar um caminho que vá beneficiar não só a um grupo, mas a 2 ou 3 ou mais grupos. E também a política pode fazer uso da coerção, mas como ela não é a principal intenção da política, o ideal é que você faça a política na parte da conversa. Se vocês olharem as ditaduras sempre envolvem as forças armadas. É assim na Bolívia, é assim na Bielorrússia, agora que estão lá, de Belarus, que estão lá na briga com os opositores e manda água para cima das pessoas.
eles estão usando coerção, a política já foi para o beleléu faz tempo, certo? O diálogo lá não existe. Em ditaduras não existe diálogo, em ditaduras existe a opressão, a coerção, tá bom? Então, a política é o meio de você resolver conflitos entre as diversas camadas da sociedade de uma forma pacífica. E aí, como é que eu faço isso? Eu procuro oferecer bens públicos e ofertas de serviços públicos para trazer as parcelas da população que tenham mais necessidade. É o grande problema, de novo, eu vou citar o Rio de Janeiro, é o grande problema das favelas do Rio de Janeiro. O tráfico manda nas favelas do Rio de Janeiro não porque a população queira, ou porque a população seja menos honesta, é porque lá o poder público não entra. E se ele não entra, ele não oferece segurança, ele não oferece saúde, ele não oferece educação. E aí entra o tráfico para resolver o problema da mãezinha que vai ter filho, que resolve arranjar um carro para levar lá para a maternidade e assim por diante, porque a SAMU não entra lá em cima. Eu gosto muito dessas charges, porque elas retratam de uma forma agradável o que a gente pensa no dia a dia, né? O primeiro, desviar a verba da segurança pública. O segundo, emitir notas fiscais frias. O terceiro, recebi um por fora. O quarto, eu mandei matar policiais. E a culpa nossa do cidadão é porque a gente votou nesse primeiro. Então, pessoal, a gente não pode jamais falar sobre político corrupto, porque eles estão lá porque nós votamos neles. E nós, no nosso dia a dia, principalmente aqui no Brasil, nós temos esse defeito, nós nos corrompemos todo dia. É o aluno que cola para poder passar na disciplina, que ele está tentando tirar uma vantagem. Vocês devem ter visto há poucos dias atrás, na televisão, alunos que tinham grana e pagavam médicos formados para fazer o vestibular no seu lugar, de 120 a 150 mil cada vez que alguém fazia isso. Médicos do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro foram pegos e presos. E os candidatos que pagaram vão responder processo. Ora, estuda, cara. Você quer passar? Estuda. Se você está fazendo isso, você está tirando a vaga de alguém que de fato estudou. De vez em quando vocês ouvem falar que teve concurso público em alguma prefeitura que teve maracutaia. O dono da vaga já estava escolhido e eles deram um jeito de fazer com que aquela prova fosse a que queria passar em primeiro lugar, quando na verdade aquela pessoa não passou, eu não tenho acesso à prova do sujeito. Então, no dia a dia, nós temos determinadas leviandades aqui no Brasil que as pessoas entendem que é normal, porque o outro leva vantagem, eu também posso. Não, o que é errado é errado. Quem é ladrão por R$10 é tão ladrão quanto o cara que roubou 1 milhão. Não tem meio certo ou meio errado na ética. Ou você faz sempre certo, ou você não faz. Não existe meio grávida. Botem isso na cabeça de vocês, tá? E aí, quando você fala nessa relação política de resolução de conflitos, a gente sempre envolve a relação de poder. Poder significa que eu tenho, enquanto detentor daquele poder, a minha capacidade de impor os meus desejos sobre o outro. Eu não sei se vocês já fizeram greve alguma vez na vida. Eu já fiz algumas, por causa dos meus... dos meus empregos. Já? Já. Há muito tempo? Faz 2 anos. Eu trabalhava num hospital público. E aí a gente teve que fazer, não teve jeito. Tem situações que tu não tem. Se tu não fizer greve, tu não consegue resolver. A minha última greve foi em 88, nunca mais eu fiz greve. Eu trabalhava na aviação, mas tivemos uma greve muito grande em 85. Mas ao longo do tempo eu fui me envolvendo com o assunto e que eu descobri o seguinte: as pessoas que tinham poder para decidir sobre a greve, que eram a empresa e o sindicato, eles davam para a gente só as informações que eles se interessavam que a gente tivesse. Porque se a gente só tinha um tipo de informação, a gente só podia decidir com base naquele conhecimento. Como a gente não sabia tudo, a gente era levado para decidir aquilo que eles queriam que a gente decidisse. Entenderam? Eles nos manipulavam, tanto o sindicato quanto a empresa. E assim foi durante muitos anos. Depois eu nunca mais tive greve, porque eles criaram... eu fui comissário de voo da Varig, 15 anos. E aí, depois dessa grande greve de 85 e da outra de 88, eles resolveram criar uma forma nova de selecionar pessoas. Então, em vez de eu ter um grupo de comissários mais ou menos similar, ele tinha um grupo uma turma de comissários só de mães solteiras, uma turma de comissários só de gente com ensino médio, uma turma de comissários só com ensino universitário,
Então, eram vários grupos diferentes com níveis de anseios de ambição diferentes. Então, aquele salário que para mim que tinha em nível universitário já não era bom, para o camarada que veio lá de Manaus, que carregava saco do navio para o cais e descarregava navio, aquele salário era o melhor salário que ele poderia ganhar no resto da sua vida e muito provavelmente mais grana que toda a família dele já tinha visto. Então esse cara não quer fazer greve. E aí, conseguindo desunir as pessoas, a gente nunca mais teve greve. É uma forma de exercer o poder, certo? Mas, basicamente, eu consigo exercer o poder sempre que aquele grupo sobre quem eu exerço o poder aceita se submeter ao meu poder. Ou porque ele me reconhece como um líder confiável, ou porque cansou. Nós, por exemplo, brasileiros, nós somos conformados. Com todas as desgraças que estão acontecendo no Brasil há muitos anos, eu não estou me referindo a esse governo, estou me referindo a todos os anteriores que roubaram, que nos descarados, apesar de todas as prisões que nós tivemos e todos os processos que nós tivemos, nós nos acostumamos muito facilmente que aqui no Brasil é assim mesmo. Vocês querem um outro exemplo? Há uns meses atrás, uns 4 meses atrás, nós tínhamos mais ou menos 100 mortes por dia, que foram aumentando para 200, para 300, até que chegou a 1.300, 1.400 mortes por dia. Como teve vários dias de 1.300 ou 1.400, deixa eu fechar aqui, porque tem gente querendo entrar. Quando chegou ao nível de 1.300, 1.400 com muita frequência, chegou a um ponto que nós nos acostumamos com esse número. Tudo tranquilo. Agora baixou para 600, 600 está bom. Aí vai todo mundo para a rua. A gente não fez nunca isolamento decente. As pessoas andam com a máscara de tudo quanto é jeito, elas mexem na máscara, elas se contaminam. A minha esposa é enfermeira, ela trabalha em linha de frente. Da equipe dela de 12, 7 se contaminaram. Ela é a única que não se contaminou nenhuma vez, já fez 3 exames. Cara, nós nos conformamos muito facilmente com as desgraças. Morre gente pra caramba de acidente. Nós somos campeões de acidente. Nossa educação é uma droga há muitos anos. Meu Deus, há pelo menos 50 anos que a educação no Brasil é uma droga. A gente aceita, a gente não briga. No máximo que a gente faz é de vez em quando bater panelinha na janela, no dia que o sujeito faz o pronunciamento, mas a gente não vai para a rua lutar por mais nada, certo? Por quê? Porque nós nos submetemos ao poder. Tranquilos até aí? Antigamente era diferente, né, professora? Antigamente deu um aumento da passagem, estava todo mundo na rua, né? Isso aí. Há uns anos atrás, o protesto em si, ele era muito planejado por militantes, né? Uhum. E as pessoas eram muito influenciadas pelos ideais desses militantes. Então, era onde o pessoal ia para a rua mesmo. Não existia Facebook, não existia rede social. Hoje em dia, a política é praticamente rede social. O povo brasileiro, a população em si, tornou-se umas pessoas acomodadas, tipo, deixa eles brigar, tá bom assim. Entendeu? Enquanto eles brigam, eu estou na minha zona de conforto. Exigir e lutar pelos direitos, antigamente era... Eu lembro quando eu era criança aqui em Canoas, quando a gaúcha aumentou a passagem de 50 centavos para 89 centavos, meu Deus, parou todo mundo. Deu greve geral em Canoas. Puxa vida. Hoje em dia, se aumentar 10 centavos, ninguém fala nada, tá tudo bom. É zona de conforto, né, professor? Pois é, então a gente não pode reclamar dos caras, entende? Porque a gente está lá... Exatamente. Daqui a uns meses a gente está votando na prefeitura e na Câmara de Vereadores, são fundamentais na nossa vida, são os caras que a gente tem mais perto da gente e a gente nem escolhe nossos líderes de forma correta, né? É muito triste, as pessoas não têm interesse de saber, elas não leem um jornal, quando leem é para ver obituário, coluna social e futebol. Elas leem de trás para frente o jornal. Né? Essa questão da leitura, professor, é bem complicada, né? Porque hoje em dia ninguém lê o conteúdo até o final, uma notícia, e muitas vezes a pessoa lê o título e já sai dando a sua opinião do texto que nem leu, né? Às vezes quer dizer totalmente ao contrário do que está no título e a pessoa sai expondo uma opinião totalmente ao contrário. Olha, o que você está falando é extremamente brilhante. Olha só, eu vou contar um segredo para vocês que talvez vocês não saibam. Quem bota título nos artigos não é a pessoa que escreveu o artigo. Existe uma função dentro do jornal chamada titulador.
E essa pessoa, às vezes, lê o artigo muito por cima e bota realmente um título que não tem nada a ver. E aí você vai procurar e diz, ué, é porque, por causa disso. E o que você está falando é verdade. A pessoa se fia no título achando que já leu o artigo todo sabendo o título e muitas vezes está dizendo exatamente o contrário. Tem um primo que a gente se conversa, ele mora no Espírito Santo, é professor também, e constantemente eu leio 3 jornais todos os dias, tá, pessoal? E eu mando esses artigos para uma série de pessoas que me pediram para compartilhar. E esse é um que fica muito irritado. Pô, você me mandou artigo? Sim, João, aquele artigo. Ele é um outro que só leu pela metade. João, esse artigo não está falando isso, ele está falando tal. Mas o título que ele botou foi um idiota, porque esse título que ele botou chama mais atenção e ele não leu o artigo como deveria ter lido para colocar o título certo. O que você está falando lamentavelmente, é a pura verdade. Eu não tenho rede social, tá, pessoal? Então eu não sei o que se passa lá. E até outro dia eu não tinha o WhatsApp, só tenho porque eu faço parte do comitê de crise do campus, e aí eu tive que ter. Mas quando acabar a crise, o Sérgio aqui vai acabar com o Zap, porque isso não me toma muito tempo. Bom, vamos lá. Nós temos basicamente 3 formas de poder. O poder econômico, que é as empresas, é esse aqui que determina quem vai ganhar a eleição. Eu já vou cantar a pedra para vocês. A imprensa de Rio e São Paulo e várias empresas estão fazendo muita propaganda do Leite, do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para disputar a presidência no futuro. Seja como candidato a vice, seja como candidato a presidente. Por que eu estou falando isso? Justamente, eu leio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Globo. Nesses 3 jornais, de vez em quando, falam, e falam bastante, não falam pouco, sobre as várias mudanças que ele está fazendo no Rio Grande do Sul. Que político para frente. Ele não espera Brasília. Eles devagarzinho vão metendo os artigos no jornal para que ele seja conhecido pela opinião pública do resto do Brasil. Na minha opinião, ou ele vai ser candidato a presidente e cabeça de chapa, ou, que é o que eu acho que de fato vai acontecer, ele vai ser vice do Luciano Huck, que é um cara que já tem projeção nacional, mas nunca foi político. E nem... Estamos lascados, então. Pronto, você chegou aonde eu queria. Neste momento, assim como oremos. Na passada, oremos, irmão, nós não temos algum candidato decente para nos representar. Não é nem que a gente não queira votar, a gente não tem em quem votar, porque somos omissos. Aí o poder econômico, que é dono do poder e é quem determina a quantidade de dinheiro que vai para dentro da campanha daquela pessoa, fica em cima do poder político. E eu vou mostrar para vocês que isso é desde sempre. Vocês sabem que o mundo está correndo atrás do carro elétrico, né? A gente está tentando inventar carro elétrico que seja barato para as pessoas pararem de poluir o meio ambiente, porque o carro a combustível é muito poluente e degrada a natureza. Os primeiros carros feitos nas montadoras americanas, nós estamos falando de 1880, 1890, eram todos elétricos. Os camaradas que foram descobrindo poço de petróleo lá nos Estados Unidos, que ficaram multimilionários, pressionaram o Congresso americano para obrigar as empresas montadoras a tornar o carro de motor a combustão o padrão. E aí parar de produzir o carro elétrico, porque se produzir carro elétrico, eles não iam poder vender petróleo. Então, gente, isso lá, não é só no Brasil, lá também acontece a mesma coisa. Eles têm os lobistas que bancam os políticos com um caminhão de dinheiro que fazem com que se crie condições para que o poder econômico ganhe dinheiro. Alguém aí já viu banco pobrezinho agora na pandemia? Eles só ficaram mais ricos, muito mais ricos. E aí, finalmente, espremido por isso tudo, vem o poder público. O que é o poder público? São os gestores eleitos não, são os gestores concursados, não um cargo eletivo, a pessoa que prestou concurso e foi trabalhar no serviço público. Esses caras são pressionados de tudo quanto é lado para atender os anseios dos anteriores. Então é por isso que todo mundo que assume a presidência, ou o governo, ou a prefeitura, a primeira coisa que eles fazem é colocar em determinados cargos gente que é ligado a eles, não concursados, e que vão fazer as coisas que eles querem. Então, por que deu a roubalheira lá no Rio de Janeiro, esse monte de vezes? Porque as pessoas que estavam na Secretaria Chaves, que é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, montaram verdadeiros esquemas para roubar dinheiro público. E aí, finalmente, nós, o cidadão, espremidos depois de tanta pressão, né? Professor,
Mas geralmente quem faz, na questão pública, quem acaba roubando e fazendo isso são os cargos comissionados, porque eles não têm, não vai perder o cargo, saiu o político de estimação dele, ele está fora. Mas o concursado ele vai ter que responder, é bem mais complicado, né? E aí eu como já fui funcionária pública, quando tu tá ali dentro, tu se sente parte mais da administração pública em si, então acho que tu não vai por esse caminho de roubar, não que não tenha, né? Sempre tem os cargos efetivos também, mas eu acho que grande parte são os cargos comissionados que acabam roubando. É importante. Pode falar. Não, eu ia dizer agora para a colega Maitê. Não, eu trabalhei dentro da Câmara, né? Trabalhei 1 ano e 2 meses. Na realidade, o que acontece é que são criados cargos lá dentro, né? São criados cargos, são criados valores, os quais muitas vezes tu não recebe aquele valor. Quando eu saí de lá, eu descobri que o meu salário era X lá dentro, mas eu recebia Y. Que absurdo. Então, são coisas que acontecem que tu nem sabe, às vezes. É a rachadinha do Exatamente, é aquela função. E tudo, tu pensa que vai assim, vai pro fulano. Não, tudo vai pro partido no qual tu tá trabalhando e tu não tem conhecimento daquilo. Eu tive colegas que trabalhavam lá dentro, ganhavam 12 mil, tá? A folha de pagamento, e no final das contas recebia 2,5 mil. Poxa vida. Pra tu ver, então, tipo assim, eu adoro trabalhar lá dentro, gostei de trabalhar porque eu aprendi muita coisa. E pretendo voltar a trabalhar dentro porque eu tenho um propósito, entendeu? O meu propósito, inclusive eu tenho o intuito de criar isso e estou envolvida com isso. Mas o meu propósito é beneficiar o próximo, não a mim. Sim. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa lá dentro nesse 1 ano e 2 meses só que eu passei lá dentro. Pouquíssimo tempo tu aprende a lidar com o povo, tu aprende a ver as dificuldades de cada um e tu aprende a ter uma certa... Até, inclusive, eu estava precisando fazer faculdade de assistência social, né? Mas eu descobri que assistência social é uma questão muito... Tu tem que fazer exatamente o que mandado fazer, então eu não quero isso, não quero ser mandada a fazer algo que eu não quero. Eu quero fazer dentro do que eu posso fazer e eu sei que eu puder fazer. Entendi. A política tem essas coisas, e não é só dentro da Câmara, não. Eu acredito que isso ocorra em todos os pontos. Assembleia Legislativa, Planalto, tudo, né? Porque é aquela coisa, né? Ou tu entra lá dentro, eu acredito que a política seja assim. Tu entra lá dentro honesto, sai de lá de dentro corrupto. Porque ou tu participa da panelinha, ou tu tá fora. Ou pelo menos conivente, ou seja, você tá vendo, mas se denunciar eles te matam, né? Então... Exatamente, é assim que eu penso. Lamentável, mas é. E isso em qualquer país, tá, gente? Claro que existem políticos honestos. Lamentavelmente não é o grosso, né? Mas é culpa nossa, porque a gente tem chance de tirar essas pessoas lá e não tira. Eu saí do meu emprego porque eu não quis fazer algumas coisas, eu não quis assinar algumas coisas, eu estou afastada e eu não volto mais para trabalhar, por não... eles me botaram num cargo de gestão e começaram a pedir para assinar documento que envolve pagamento de médico, então é bem complicado. Então, assim, a partir do momento que eu não aceitei, aí tu não presta mais, né? Então, é uma situação complicada. Mas eu preferi sair e não fazer, porque a consciência limpa é melhor. Entendi. Bom, pessoal, nessa história de política toda, existe o Estado. Quando a gente fala o Estado, não é o Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado ente federativo, tá? E aí, o Estado é exatamente um contrato entre as partes, e o Estado é representado pelo Judiciário, pelo Executivo e pelo Legislativo, que tem a finalidade de fazer com que a gente consiga funcionar no nosso dia a dia e coloque os limites na vida de cada um. Quer dizer, o meu direito termina na hora que começa o direito do outro e o Estado entra nisso.
Mas como é que eu faço para gerenciar toda essa bagunça, esses montes de interesses? Aí surgiu a administração pública. Ele tenta equilibrar os diversos interesses para que a maior parcela da sociedade possa ser beneficiada. Por que eu falei maior parcela? Porque esse é um dos conceitos que a gente vai estudar em eficiência mais adiante. Eu não consigo, como os recursos são escassos, de beneficiar a todos indistintamente. Quem é que, em termos de administração pública, eu tenho que beneficiar? Aqueles mais desassistidos. Isso é o correto. Então, um exemplo que eu sempre dou. Boa parte da população brasileira não tem acesso a esgoto. Se eu não tenho acesso a esgoto, eu tenho mais chance de ficar doente, porque eu também não tenho tratamento de água. E hoje já existe um número da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: para cada dólar investido em saneamento básico, eu economizo $4 de atendimento à saúde. Quando eu economizo $4 de atendimento à saúde, significa que meus hospitais não precisam ser tão grandes, nem as pessoas vão precisar se internar com tanta frequência e vão deixar de trabalhar, o que diminui a produtividade. Puxa, mas por que não investe? Porque as parcelas mais carentes da população não são ouvidas, porque elas não têm poder. Se elas fizerem greve, quem é que vai prestar atenção nelas? É que nem professor. Se eu for fazer greve hoje, vão dar risada na minha cara. Hoje não, em função da pandemia. Fazer greve. Por quê? Porque o professor produz algo que neste país não se dá bola: educação. E se a gente fizer greve e ficar 6 ou 7 meses parados, eu vou ter aluno chateado comigo, pai de aluno chateado comigo, mas o governo não vai estar deixando de ganhar dinheiro, porque a gente não arrecada, a gente só gasta. Ah, mas se eu fosse uma empresa, ou se eu fosse um funcionário da Receita Federal, a greve ia fazer diferença? Sim, porque o cara da Receita Federal é o cara que arrecada dinheiro para dentro do governo. Então, se esse faz greve, o pessoal presta atenção. Nós, nenhuma. Então, o grau de poder que tem cada grupo é que vai determinar o seu grau de influência em cima disso, e a administração pública deveria ser para tentar ajeitar esses múltiplos interesses dentro de uma única caixinha, fazendo as pessoas entenderem que o que a gente precisa é um bem comum, que todo mundo saia mais satisfeito no final, né? E, na verdade, nós somos a sociedade dos desiguais. Temos lá o pessoal muito humilde, vendo essa casa linda, e aí se pergunta de que planeta eles são, né? O parlamentar, e o cara fez uma troça com parlamentar, que são as nossas crianças comendo lixo, que é um absurdo, né? Não é legal. Eu não sei se vocês ficam afrontados ainda, mas eu fico muito triste quando eu vejo alguém remexendo lixo para comer. Isso me... eu fico muito decepcionada com o país em si, né? Porque para a pessoa ia chegar ao ponto de ir numa lixeira revirar um lixo, é porque não está sendo assistida, né? Não está sendo assistida, com certeza os nossos políticos não estão visando o que é o ideal para nós. Isso. Eles não estão lutando pelos nossos direitos, pelos nossos interesses. É que eu estava assistindo outro dia ali, eu sigo muito um político, o André Janones. Ele falou uma coisa certa: se todo político pensasse o porquê ele está lá dentro, qual é o motivo, o sentido de ser um governador, um senador ou um deputado, não haveria tanta desigualdade social no mundo. Verdade. Entendeu? Porque na realidade eles estão trabalhando lá para nós, para defender o que nós necessitamos e o que nós precisamos, né? Em relação à educação, eu acredito que por que o país, os Estados Unidos em si, ele é rico, ele tem um poder maior, porque a educação lá é muito valorizada. E a diferença daqui, né? Aqui, se uma criança de 12 anos trabalhar, é conselho tutelar. É a exploração. Lá, com 12 anos, a criança é paga pelo Estado para fazer pequenos trabalhos, de babá, cortar uma grama, entregar um jornal. Não é pelo Estado, não, tá? É um pouquinho diferente, assim. Ele é pago por alguém, não pelo Estado. O Estado não se envolve nisso, tá? Não, mas se eu não me engano, no Canadá, se eu não estou enganada, no Canadá é feito uma bolsa de estudo, aonde aquele menor, aquela pessoa que tem menos poder aquisitivo, tá? É assistida pelo governo e ele tem uma lista de pessoas que eles podem prestar serviço. Se eu não me engano. Não sei te dizer. Eu li sobre isso há um tempo atrás. Não sei se ainda procede.
Mas o caminho, eu acho que não. O caminho não é a criança trabalhar. Eu acho que tem que... Não seria por aí que a gente ia resolver a situação. Acho que deveria investir em educação, investir em... Sim, concordo, colega. Concordo. Na realidade, a gente tem que investir em educação básica, entende, gente? Se a gente tem educação básica de qualidade, a pessoa vai automaticamente criar um ensino médio de qualidade. E se eu tenho um ensino médio de qualidade, a universidade não cai de qualidade porque a pessoa já entra lá com um bom nível. Então, hoje que eu estou falando dos últimos 30 anos, tem se investido muito no ensino superior e se esquecido da educação básica. Não é possível que um professor de educação básica ganhe R$2.000. O cara fez uma faculdade, não tem por que ele ganhar R$2.000. O jogador de futebol ganha uma fortuna. Gente com ensino médio, fazendo serviço técnico, ganha muito mais que um professor de ensino básico. Está errado. Quando eu pago mal a um professor de ensino básico, automaticamente eu só atraio para aquela profissão os piores alunos. Porque como ele não consegue ser mais nada, ele vai ser professor, porque bem ou mal ele vai ganhar alguma coisa. E é por isso que o salário é tão ruim. Quando tem muita gente se oferecendo para fazer alguma coisa, eu pago mal. E eu, como governante, não dou bola para a educação, eu acho que aquilo não é importante. No discurso sou ótimo, mas na prática não funciona. Por favor. No Brasil tudo é assim? Não, nós temos ilhas, temos alguns oásis de excelência no Brasil, tá? Nós temos especificamente 2 estados no Brasil em que a educação tem mudado, porque teve, por incrível que pareça, foram partidos diferentes, mas em sequência. Foram 8 anos, basicamente, que é Ceará e Espírito Santo, em que a educação básica subiu de nível porque houve um trabalho sério de todo mundo e o próximo governante que veio, apesar de não ser do mesmo partido, resolveu continuar com a política anterior porque ele viu que aquilo era interessante. Nós somos o país que a cada 4 anos tudo se recomeça, a gente não tem continuidade. Tudo que foi feito de bom pelo outro a gente destrói porque aquilo lá vai estar vinculado ao outro e eu vou estar fazendo propaganda do outro. Está errado, né? Sabe que a realidade, professora, que eu penso é que as pessoas não se conscientizam que tudo tem que ser mudado. Tu não tem que praticar o teu voto cada eleição no mesmo candidato. Tu tem que mudar, tu tem que diversificar isso e testando. Quando tu não está feliz no emprego, tu quer procurar mais, tu vai mudar de emprego, tu vai procurar uma profissão melhor, um ganho maior. A mesma coisa que eu penso em relação à política, tá? Eu não sou de votar no mesmo candidato sempre, a não ser que o próximo candidato tenha sido um bom candidato, um bom administrador numa outra gestão. Entendeu? Aí sim, aí o meu propósito, se ele foi bom 4 anos atrás, então ele pode continuar sendo bom daqui a 4 anos. Sim. Isso sim. Agora, eu penso que as pessoas têm que começar a modificar o seu voto. Modificar, analisar, ver o diferencial, o que cada um... Porque daí nós vamos ter de repente, podemos estar no caminho, no início de um começo melhor. Sueli, nosso grande problema é que a gente vota nas pessoas, mas não cobra nada deles durante o mandato, entende? A gente vota e nem lembra mais depois em quem a gente votou. E nós temos que ser pessoas que pressionem mais essas pessoas, capazes de pressionar mais, para que eles não esqueçam daquelas promessas que nos fizeram. E nós temos uma memória curta nesse país, é lamentável. Eu vou te mostrar isso de forma real. Sempre se disse que o PT, e especificamente o Lula, tinha um grande curral eleitoral no Nordeste. E a gente sempre, quem estuda um pouco disso há mais tempo, sempre defendeu, apesar de não ter dados, que essa lealdade do povo do Nordeste ao Lula era devido ao Bolsa Família, que mudou completamente a vida daquelas pessoas. E sempre disseram, o PT disse, não, eles votam na gente por causa do nosso governo, por causa das nossas crenças. Olha, isso é tão verdade que o Lula, depois que saiu da cadeia, tentou fazer a peregrinação pelo Nordeste e foi tão fraca, as caravanas foram tão ruins que eles suspenderam a caravana no Nordeste e voltaram e ficaram quietinhos em São Paulo. O Bolsonaro sempre foi odiado no Nordeste, ele não teve boa votação lá. No momento que saiu esses 600 pila, aumentou a popularidade dele barbaramente. Nós somos movidos a suborno. E aí, cara, com um povo desse vai ficar difícil. E eu não estou falando mal do nordestino, não, estou falando mal de nós todos. A gente se vende muito fácil, a gente se vende muito barato, certo?
os prefeitos, que são a nossa classe mais direta, o que eles fazem de modo geral? Eles passam 2 anos sem gastar um puto de um tostão na cidade. Porque o anterior me deixou sem dinheiro, porque eu estou fazendo caixa, não sei o que é. Na verdade, o que eles estão fazendo é economizar durante 2 anos, para que chegue nos últimos 2 anos, eles apliquem tudo e fazem um monte de obra, inauguram um monte de coisa, e a gente, esse é um cara que faz. E esqueceu que nos primeiros 2 anos ele não fez nada. Você quer um outro exemplo? Nossas cidades todas enchem, inundam. Porto Alegre é a capital da água empoçada quando chove. Há anos, desde sempre. Rio de Janeiro é igual. Cara, por que eles não investem em esgotamento sanitário? Por que eles não investem em esgotamento pluvial? Porque essa porcaria fica enterrada. E aquilo que fica enterrado o eleitor não vê. Então, para que eu vou gastar em esgoto se depois eu não vou ter benefício político? E nós não cobramos. É triste, mas é isso. Tá? O Transurb, eu não sei se vocês usam o Transurb, eu usei muito o Transurb para ir trabalhar. Eu dei aula numa instituição particular em Canoas, e morava em Novo Hamburgo, ia de trem. Caras, aquilo lá é desrespeitoso. A quantidade de gente dentro de um trem é absurda, você não precisa nem segurar em nada, porque fica tanta gente apertada. Aí os caras compraram trens novos. O trem novo não pôde ser usado porque não se adaptava ao trilho. Cara, aquilo era dinheiro público. Não aconteceu nada. Aí conseguiram botar para funcionar e o bicho quebrou. Aí depois que voltaram a funcionar de novo, ele voltou a quebrar agora outra vez e não acontece nada. Tem alguma coisa errada, nós temos memória curta. Pessoal... É que nem aqui, professora, olha só, quando teve as Olimpíadas, modificaram tanta coisa, compraram até trem. Agora parece que tem poucos trem novos andando, circulando. Porque estão dando defeito, ela está quebrando a roda. Exatamente. Mas quem comprou recebeu bala, entende? Não, e tem muita coisa ainda que foi feito aqui que hoje em dia não é usado. Sim, lamentável, mas é assim. Pessoal, a gente se despede agora. Eu vou despachar para vocês por e-mail a aula. Não deixem de aparecer e, por favor, acompanhar o plano para que a gente, assim que eu mandar os artigos, para que vocês possam ler, tá? De novo, repetindo, são artigos de jornal, vocês escolhem 2 ou 3 lá que vocês gostam para a gente poder conversar aqui em sala de aula. Tranquilos? Foi bom assim para vocês? Tá ótimo. Então, tranquilo, professor. Tá bom, tranquilo, professor. Uma boa noite. Muito bom. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Sacanagem. Isso não se faz. Isso é maldade. Até a próxima, professor. Até. Boa noite, senhor. Boa noite, queridos. Até mais. Boa noite.